Se você reconheceu essa marca, é muito provável que você era adolescente ou uma criança no começo dos anos 2000. A revista Recreio, embora tenha sido algo nostálgico para quem é mais ou menos dessa época, preciso te falar que a revista é bem mais velha do que imaginávamos. Então se ajeita aí e vambora! E para falar da revista em si, eu preciso falar da pessoa que está por trás da criação da revista Recreio, que é a Sônia Robato. Ela nasceu na cidade de Salvador, na Bahia, e ela é filha de Alexandre Robato Filho, que era dentista e cineasta. E para você saber, Alexandre foi o primeiro cineasta do estado da Bahia. Ao longo da vida, Sônia fez bastante coisa, como ser aluna da primeira turma da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, fez várias obras literárias voltadas para o público infantil, e é claro, ela também estava presente na primeira edição da revista Recreio. A ideia da revista Recreio começou quando em 1968 ela tinha apresentado a história da Sapa Cristina, que você consegue inclusive ler ela hoje em dia sem dificuldades. E sim, é Sapa mesmo, não é rã. Ao apresentar a história para a editora Abril na época, Sônia foi chamada para trabalhar na primeira edição da revista Recreio. A revista Recreio tinha como objetivo de ser a primeira revista na vida de uma criança, onde tinha como objetivo contar histórias para incentivar o hábito da leitura e também propor atividades onde ensinassem português e matemática de uma forma simples para os pequenos. Inicialmente, a revista foi publicada de 1969 até 1981, tendo o hiato até os anos 2000, onde chegaram pessoas com uma outra mentalidade para trazer esse projeto de volta. Durante os anos 2000, a revista adotava outras formas de se comunicar com os mais jovens, tendo espécie de entrevista com os personagens como Bob Esponja, por exemplo. Também tinha tirinhas com personagens de outras empresas, sendo as mais relembradas as que tinham Mario, Sonic e Mega Man. Em 2014, a revista foi comprada pela editora Caras, que atualmente se chama Editora Perfil, mas no ano de 2018 ela foi totalmente descontinuada. Atualmente a marca Recreio ainda existe, só que é apenas um site de conteúdo geek totalmente adaptável para o consumo dos mais jovens. Mas aqui estamos para falar de coisa velha, então vamos voltar para o ano de 2003 para falar sobre o jogo desta revista. O nome do jogo é Almanac Recreio, tudo sobre o Brasil e o mundo. O jogo vinha em um CD-ROM juntamente com o almanac. Dentro desse almanac tinha informações referente a países, estados do Brasil, história, ciência e muitas outras coisas. Para os mais novos de hoje em dia pode parecer algo primitivo, mas lembre-se que em 2003 só de ter um computador já era um luxo que poucos poderiam ter. Internet então era coisa digna de celebridade, não era qualquer família que tinha bufunfa para pagar não. Então um conteúdo desse em casa cairia muito bem nas nossas mãos, especialmente para fazer trabalhos de escola que era uma mão na roda. Inclusive você consegue achar o almanac e o CD em bom estado na Amazon e também na Enjoei, tá mais ou menos na faixa de R$50. E voltando para falar do jogo, quem desenvolveu ele foi a empresa Uga Uga Entretenimentos, que merece um espaço nesse vídeo. Essa empresa surgiu no ano de 1995 e teve como seu primeiro nome 4 Multimídia e Interatividade Limitada. Inicialmente eles começaram desenvolvendo produtos multimídia em CD-ROM, como conteúdos educacionais, jogos infantis e coisas do gênero. Em 1997 eles também estavam atuando com o desenvolvimento de sistemas web. O site oficial deles entrou no ar em 2002 e ficou praticamente um ano sem atualização, pelo menos é o que conta nos registros marcados. Em 2003 teve as primeiras movimentações onde eles mostravam seu portfólio e também informações adicionais da empresa, como a sua história, por exemplo. Eles também falavam que tinha uma ferramenta interna que agilizava o processo na criação de conteúdos para o CD-ROM, o que explica o fato deles terem tantos produtos para essa mídia. E naquela época eles já tinham alcançado mais de 30 títulos, e também 2.500.000 cópias vendidas ao somar todos esses títulos, é claro. E ao verificar no Wayback Machine, a última vez que o site deles esteve no ar foi no ano de 2011. Tem até mais snapshots, que são os registros do site, mas todos eles apontam que o site deles está fora do ar. Eu não sei o que pode ter acontecido para a empresa acabar deixando de existir. Talvez possa ser o fato do CD deixar de ser utilizado de forma popular, talvez, mas para ter a total certeza, o mais certo a se fazer seria trocar uma ideia com quem estava na Uga Uga na época. E agora que eu já apresentei a desenvolvedora, bora falar do jogo em si. O jogo começa com o dono da banca de jornal te explicando de forma resumida o que tem dentro do CD-ROM, que é apresentado como se fosse a banca dele. Ele também te dá algumas dicas de como conseguir as figurinhas e de onde achar as respostas para as perguntas. E caso você não tenha paciência para ver essa apresentação, ela é totalmente pulável. E ao começar o jogo, temos essa tela de álbum de figurinhas, onde temos os envelopes que irei chamar de
de pacotinhos. Na parte de baixo temos as páginas, onde cada página é sobre um tema específico, como paisagens brasileiras, ídolos do esporte nacional e etc. Também podemos personalizar a capa e a parte de trás do álbum. Isso serve para quando você for imprimir isso. Mas acredito que ninguém quer isso, pois se tem algo que tem vida própria é a impressora. Quem trabalha ou já trabalhou com suporte técnico sabe muito bem do que eu tô falando. E para conseguir mais pacotinhos, você precisa ir até a banca. E ao entrar na banca, aquele mesmo dono de antes aparece te perguntando se você quer trocar ou ganhar figurinhas. E vamos primeiro na opção de trocar figurinhas. Para trocar figurinhas, você precisa ter 4 figurinhas repetidas para ganhar um pacotinho. Só tome cuidado para não ficar devendo pacotinhos, pois mesmo se você tiver as figurinhas necessárias para a troca, você não vai receber nada. E para falar sobre dever pacotinhos, precisarei falar do modo principal, que é de ganhar figurinhas. Nesse modo, o dono da banca vai te fazer perguntas sobre conhecimentos gerais, onde você terá 3 alternativas e uma delas é a correta. Caso você acerte a pergunta, você ganha um pacotinho, e caso erre a pergunta, o contador de respostas errado aumenta. Você pode errar até 4 perguntas, e no 5º erro você perde um pacotinho. E se você não tiver nenhum pacotinho, vai ficar devendo. E caso consiga a proeza de dever 10 pacotinhos, você levará um game over. E eu falo proeza, pois o jogo te dá perguntas muito fáceis, e nem precisa ser um expert em história ou literatura para poder acertar. Pelo menos uma aqui e outra lá. E o lado bom é que não tem limite de tempo para responder. Você pode ficar o dia todo parado olhando para essa pergunta, ou colar no almanaque que iremos explicar agora. No almanaque fica todo o conteúdo educacional para ser consultado e até mesmo copiado. No lado esquerdo da tela temos vários menus com submenus com a categoria que queremos pesquisar. E ao entrar em um tema, temos na parte de baixo da tela outros tópicos. E eu quero dar meus parabéns pro gênio que achou uma boa ideia colocar letras amarelas e um fundo branco. Nada a dizer, apenas sensacional. E na parte superior do conteúdo temos alguns botões, como copiar para poder aproveitar o conteúdo em outro programa e o imprimir para imprimir aquele conteúdo. E bem, esse é um joguinho educacional, então não teria tanta coisa para fazer mesmo. E caso você complete o álbum, não vai acontecer nada, você pode iniciar um novo álbum. Entretanto, ele faz bem o seu papel e me lembro de ter jogado ele no passado. E se eu dissesse que eu lembro de ter usado o almanaque para fazer algum trabalho, eu estaria mentindo. E bom, espero que você tenha gostado do vídeo. E já que chegou até aqui, se inscreve no canal que você vai me ajudar bastante. Também deixe o seu comentário que vai me motivar a continuar postando por aqui. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!